nos ouvindo aí. Não, acho que ela pode dar a sinalização para a governadora que nós estamos prontos para começar, né? Isso. Então, a Débora então fica no comando, Débora. Tá bom, já vou avisar e já informo os senhores. Tá, ok. Pessoal, só lembrando que essa reunião está sendo gravada, ela vai ser gravada na íntegra e ela vai ser depois, está à disposição de todos no canal do YouTube do CONDES, ok? Ô, Mário, depois eu queria, em outro momento, a gente conversar um pouco mais sobre esse tema aí, porque eu também não, né, estou me atualizando agora, né, cheguei há pouco tempo, é um assunto que eu não tenho um domínio completo, né, eu conheço já o CONDES passado, enfim, das atividades, mas... Há bastante tempo. Eu sei que tem uma pauta bem específica agora, né. Então... Mas, o Henry, fica tranquilo, porque todos nós sabemos muito pouco a respeito do PEDUI, né? Então, a maioria de nós, pelo menos. E hoje vai ser um momento que nós temos que ouvir muito, tanto ao Paulo como a Gabriela, aprender com isso, porque esse vai ser um tema muito importante em 2021, aí, tanto para o governo do Estado, como os prefeitos que estão chegando aí. Queria registrar que a Luana, que é membro da SUDEF, hoje convidou todos os membros do CODEF, do Conselho, que é uma das instâncias da Superintendência de Desenvolvimento da Grande Florianópolis, para estar presente conosco. Agradecer muito a Luana por isso. Senhores? Sim. Podemos começar a reunião? Podemos. Obrigada. Eu não visualizo a governadora aqui, ela está no ar. Ela ainda não entrou. Assim que ela entrar, eu vou informar os senhores. Ah, ok. Obrigada. Boa tarde, Aliator. Não tinha visto anteriormente. É tanta gente que a gente se perde aqui. A governadora entrou, hein? Boa tarde, boa tarde. Opa, entrei na hora errada aqui. Boa tarde, senhoras e senhores. Anuncio a presença da governadora interina do estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Rainer. Passo a palavra ao coordenador-geral do CONDES, senhor Mários Banhatti, para início da reunião ordinária. Muito bem. Muito obrigado a todos. Governadora, boa tarde. Governadora Daniela Rainer. Meu boa tarde também ao secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Henry Quaresma, ao superintendente da SUDERF e também secretário de Estado de Infraestrutura, o Thiago Vieira, que já fiz um reconhecimento do seu acompanhamento antes do início dessa abertura da nossa reunião e como tem acompanhado os trabalhos do CONDES, ao diretor executivo também da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, prefeito Ramon Vollinger, aos nossos palestrantes, o ex-governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Artung, e a socióloga Gabriela Lacerda. A todos o nosso boa tarde, nossa imensa gratidão por terem aceitado esse convite. Peço licença para, em nome deles, né, dos já mencionados, cumprimentar e agradecer a presença das demais autoridades e todos que estão nos acompanhando. E todos aqueles também que fizeram um grande esforço para que esse evento acontecesse e tivesse a magnitude que está tendo. Eu peço que registrem as suas presenças no chat, se possível informando a instituição e, se possível ainda, número de contato de algum telefone ou e-mail. O Hélio já tinha anunciado, mas reforço que essa reunião está sendo gravada, ela vai estar posteriormente disponível no canal do CONDES no YouTube, e solicito desde já que desliguem os seus telefones, então, para que a gente tenha um melhor áudio aí durante o nosso encontro. Hoje nós estamos um pouco premidos pelo tempo, né, já que o ex-governador Paulo Artung tem um compromisso após as 14h30, e a governadora Daniela, que gentilmente abriu espaço na sua agenda para fazer a abertura desse nosso encontro, também terá um compromisso em seguida à sua manifestação.
Em função disso, senhores e senhoras, eu passo já a palavra imediatamente à governadora Daniela Cristina Rainer para que proceda a abertura do encontro. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o senhor Mário Banhatti, coordenador-geral do Conselho Metropolitano do Desenvolvimento da Grande Florianópolis, e estendo a minha saudação a todos os representantes dos mais de 40 entidades vinculadas ao CONDES. Senhores secretários, já peço desde já ao secretário Thiago, secretário Maringue, tenho certeza que estão à disposição e, em seus nomes, coloco o governo do Estado à disposição dos senhores para que nós pudermos auxiliar nesses projetos que os senhores estão fazendo. Eu sei que já existe uma parceria muito forte, muito atenciosa nesse sentido. Eu gostaria de dizer aos senhores que é sempre uma oportunidade ímpar ouvir os municípios, participar dessas iniciativas, porque o Estado, como ente maior, representando os cidadãos, o executivo, né, nem sempre consegue, nem sempre tem à sua disposição, ou por um trâmite, por burocracia, por limitações, nem sempre consegue executar tudo que gostaria e também nem sempre tem acesso a tudo que chega até os senhores. Então, essas parcerias focadas no dia a dia dos senhores, das entidades que os senhores representam, dos seus municípios também, que os senhores conseguem ver mais de perto, essa troca essa parceria é extremamente importante e eu vejo que em Santa Catarina isso é um exemplo que dá muito certo. Eu venho de uma região que cresceu pelo cooperativismo e pelo associativismo, que é o oeste de Santa Catarina, e eu fico muito feliz quando eu vejo que esse tipo de movimento, de união de esforços, tem crescido cada vez mais no Estado e tem trazido resultados extremamente importantes. As minhas anotações aqui, os meus alfarrábios estão tendo pane, tentando lembrar alguns itens que eu anotei aqui. Enfim, o valor desse encontro dos senhores é inenarrável. Quero cumprimentar de forma muito especial também o ex-governador, governador do Espírito Santo, o nosso palestrante de hoje, o senhor Paulo Hartung. Bem-vindo à nossa santa e bela Catarina, seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. E que bom tê-lo aqui. Eu não vou me alongar muito, porque eu, como o presidente disse, todos têm seus compromissos e não quero usar muito espaço no tempo que o senhor tem disponível. Obrigada por trazer seus conhecimentos aqui no nosso estado, por compartilhar conosco essa sua experiência também. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês através de amigos que participam e que me relatam, de alguma forma, os encaminhamentos que são dados. E, nesse momento, eu preciso, acima de tudo, me colocar mais uma vez à disposição, colocar o Estado de Santa Catarina através das secretarias aqui presentes, das presentes, e eu, pessoalmente, também, para ajudá-los para fazer essa ponte onde for necessário. Parabéns pelo trabalho de vocês. Acontece, governadora. A senhora está com o áudio comprometido. Dá uma olhadinha, porque alguma coisa deu problema no áudio aí, por favor. Volte a falar alguma coisa para ver se a gente voltou a escutar o áudio aí. Melhorou? Está um pouquinho ainda fraco o áudio. Ele está trêmulo o áudio. Eu não sei se talvez a senhora saísse e entrasse novamente na sala, resolveria, ou se tem algum dispositivo conectado aí que possa girar o pluguezinho. Está melhor agora? Está melhor. Uhum. Melhorou, sim. Tá. Muito obrigado.
Perfeito. Desculpem a falha técnica aqui, mas eu até sou um pouco obsoleto, e aí, de vez em quando, não dá muito certo. Enfim, senhores, quero desejar um excelente evento, parabenizá-los por essa reunião. A gente está constantemente se desafiando e inovando, aprendendo novas formas de fazer o nosso trabalho, né? Nos reunindo, enfim, de forma virtual. E o importante é que a gente encontra uma forma para resolver e para dar encaminhamento para as nossas pautas. Quero me colocar à disposição dos senhores, agradecer o convite, agradecer ao secretário Vieira, da Infraestrutura, ao secretário Henri Quaresma, que chegou há pouco, né, no governo do Estado, um convite que me honrou muito fazer, pela sua experiência em toda a indústria catarinense, todo o setor produtivo catarinense, tem uma experiência muito grande e agora está à disposição da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu quero só salientar que a gente está diante de uma crise hídrica gigantesca no estado, que os senhores conhecem, que eu acredito que pessoas da minha idade, até com mais idade, nunca viram uma situação semelhante, né? Eu costumo brincar com as pessoas aqui do litoral que quando a gente vê o Rio Uruguai naquelas condições e rios de um porte médio, naquelas condições é mais ou menos como a gente acordar de manhã e olhar aqui em Florianópolis e olhar para fora e dizer, pô, cadê o mar? Sumiu. Né? Então, a gente está diante de situações que a gente nunca viu. E eu determinei um gabinete de crise para que a gente pudesse resolver o mais urgente possível o que se pode remediar imediatamente e também para planos futuros, planejamentos futuros, né? Para que a gente consiga lá na frente ter um preparo, estarmos melhores preparados para essa situação que a gente sabe que vai ser contínua, né? A gente não sabe quanto tempo que a gente vai ter esse enfrentamento. E eu quero parabenizar o secretário Henri, então, e o seu adjunto, Luiz Eduardo, que só ontem, em 3 dias, eles conseguiram levantar 3,6 milhões para a perfuração de poços. Assim, foi realmente um esforço. Eu pedi uma força-tarefa, pedi agilidade. A gente já tem alguns outros recursos, tem 25 programas sendo executados nesse gabinete de crise que eu já estou acompanhando. Foi uma das primeiras determinações que eu fiz, mas esse esforço deles de ontem me deixou muito contente, muito feliz, porque foi muito rápido, foi muito eficiente mesmo. E a gente tem muitos desafios pela frente, na saúde, nessa questão hídrica, a questão da infraestrutura, que os senhores conhecem de forma muito completa. E esse é o nosso grande desafio, encontrar formas com agilidade, com eficiência, para trazer para Santa Catarina os recursos que a gente precisa. E quanto à infraestrutura, eu sempre digo que é o grande diferencial de Santa Catarina. O que fará a grande diferença para o nosso estado, porque a gente tem uma força produtiva gigantesca, inenarrável, todo mundo olha para Santa Catarina como um estado diferenciado na competência, na forma como trabalha, na forma como a nossa gente é comprometida com o trabalho e a tudo que se propõe. E eu sempre digo no governo federal que Santa Catarina não é um gasto, Santa Catarina é um investimento, porque tudo que for aplicado de recursos financeiros aqui, a gente retorna em emprego, renda, em produção, na balança comercial do estado e do país também. Então, a gente é muito viável para o país pelo retorno financeiro rápido que a gente dá. Então, eu tenho pedido também, combinei com o secretário, com o ministro Tarcísio, quando ele esteve aqui em Santa Catarina na penúltima vez, que a gente pediria aos deputados federais, aos nossos deputados, que as emendas fossem destinadas para a infraestrutura. E o Estado também tem feito um esforço muito grande para destinar recursos para fazer as obras que são tão necessárias. Então, resumindo, eu acredito piamente que, tendo infraestrutura, tendo uma logística adequada, a gente voa. O resto, Santa Catarina faz sozinho, por essas características que eu comentei com os senhores, desse povo tão trabalhador, essa economia pujante que a gente tem, feita pelo povo catarinense. Enfim,
contem comigo, parabéns pelo evento, sucesso, e esperamos que em breve a gente se reúna com grandes novidades em termos de recursos também para a nossa infraestrutura. Um abraço a todos os senhores, um prazer estar aqui e um bom evento. Muito obrigado, governadora. A senhora que vem da cidade de Maravilha, né, no oeste catarinense, lembrou muito bem, né, o poder do cooperativismo, né, e o que é hoje a agroindústria catarinense no cenário, na economia do Estado, a importância que tem, e a importância que tem no cenário internacional também pelo nível de exportações dos seus produtos, qualidade, né, e os recursos que são aferidos nessa atividade. Queremos agradecer muito a sua disposição de estar aqui conosco, né? Tenha certeza que a senhora pode contar com o Condes através de todas as suas entidades que são filiadas, né? E eu acho que esse é o papel, assim como tem o sucesso do cooperativismo, também a sociedade civil está disposta e disponível para ajudar a condução do governo. Nós sabemos que a sua agenda é apertada, que a senhora tem outros compromissos, e, portanto, fique à vontade, no momento que a senhora precisar se afastar. Nós já entendemos que nós fomos avisados previamente desse limite que a senhora tinha de tempo. Muito obrigado. Obrigada. Prazer estar com os senhores. Felicidades. Obrigado. Bom, antes de dar prosseguimento, eu preciso lembrar que a nossa próxima reunião ordinária do CONDES será no dia 12 de dezembro, e nós temos uma atribuição estatutária que é eleger a entidade que coordenará o CONDES em 2021. Então, assim, aquela entidade que estiver interessada deverá apresentar a sua intenção até lá, ou mesmo no dia, né, da reunião, que será 12 de dezembro. Nós vamos antecipar, evidentemente, em função dos feriados de Natal e atribuições aí de todo mundo, ok? Bom, eu preciso também citar alguns critérios que nós vamos ser adotados hoje para tirar melhor proveito do conhecimento aí dos nossos convidados, né? Após a manifestação dos palestrantes, que já vai ser logo em seguida, nós vamos conceder a palavra para esclarecimentos ou questionamentos, e as inscrições elas devem ser feitas através do chat. Lembro de novo para todos os presentes que puderem ali colocar o seu nome, instituição e, se possível, algum telefone ou algum e-mail para contato. Eventualmente, se tiver alguma pergunta que não puder ser respondida em função do tempo, nós vamos encaminhar aos palestrantes e depois a gente faz o repasse, né? O senhor governador e a socióloga Gabriela queria lhe dizer que os novos municípios da região da Grande Florianópolis tiveram um crescimento populacional muito grande, né? Haja vista que da população de 500 e poucos mil nos anos 90, nós estamos hoje superando o 1.400.000, segundo o IBGE. E, evidentemente, que com todas as consequências boas e ruins que são decorrentes de um crescimento assim tão grande, né? Nosso interesse, portanto, nesse momento, é aprofundar o conhecimento sobre o PEDUI, as dificuldades que tiveram na sua implantação, como elas foram superadas e, principalmente, saber dos resultados que foram alcançados. Então, de imediato, governador, eu passo a palavra ao senhor e, em seguida, depois passarei a Gabriela. Você sabe que o mundo está mudado, né, Mários? E a ordem é inversa. Primeiro as mulheres. Bom, fiquem à vontade, é uma deferência, eu acho que... Vamos lá, Gabriela, está com a Gabriela, bola. Já avisar, a Gabriela ela foi responsável pela condução e implantação do PEDUI na cidade de Vitória. Então, a experiência dela é importantíssima para nós. Gabriela, com a palavra. Boa tarde. Vocês estão visualizando a minha tela? Sim, chegou. Tá.
Então, boa tarde. Primeiro, agradecer, né, o convite e parabenizar também vocês, né, pela iniciativa. Já estou muito bem impressionada, até vendo a quantidade de instituições mobilizadas nesse momento. E, claro, agradecer também o convite, né, do governador Paulo Artung de estar, enfim, participando com ele. Todos nós que trabalhamos com ele no governo, acho que temos dois sentimentos muito comuns, que é admiração e orgulho. Acho que foi um governo que deixou muitos legados e o PDUI, né, ter sido a primeira região metropolitana do país, foi apenas um deles. Mas, enfim, para a gente otimizar aqui o tempo, a minha fala, eu estruturei 3 pontos, né, para vocês terem um pouco uma visão geral, né, de todo o processo, e aí destacando, né, assim, onde que a gente acertou, e um breve contexto da região metropolitana e o processo de elaboração do PDUI. Então, em termos de visão geral, então o governador, né, na época, Paulo Artung, sancionou essa lei dia 7 de dezembro de 2017. O prazo, né, que o Estatuto da Metrópole estabelecia era 12 de janeiro, então a gente foi aí assertivo no prazo. E eu costumo brincar que eu acho que o PDUI nosso, ele foi uma mistura de uma maratona com uma corrida de 100 metros e com certeza também de muitos obstáculos. Maratona porque foi um processo longo, de certa forma, uma corrida de 100 metros porque a gente foi muito, talvez, veloz, né? A gente foi um processo muito acelerado, bem intenso. E, claro, né, muitas dificuldades no caminho, sem dúvida, porque é um processo muito amplo, com muitas, né, o envolvimento de muitas instituições, mas acho que, independente de ter sido maratona 100 metros, eu acho que o tempo todo a gente teve uma preocupação muito grande em sempre estar passando o bastão para que a gente pudesse sempre exercitar de forma coordenada, né, e colaborativa essa relação interfederativa. Então, a destacaria dessa forma. Então, para a gente ter uma visão geral, eu trago aqui, acho que alguns números que evidenciam um pouco esse esforço sem precedentes, que foi a elaboração do PDUI. Então, a gente teve dezenas de órgãos públicos, de instituições da sociedade civil que participaram ao longo de todo o processo. A gente teve uma equipe, né, contratada de 16 pesquisadores e consultores especialistas nas diferentes áreas, mais de 50 servidores municipais envolvidos, 30 servidores estaduais. Ao longo de todas as atividades, a gente contou com a participação de mais de 1.000 pessoas da sociedade civil, e recebemos recebemos ao longo do processo cerca de 500 propostas. Para vocês terem uma ideia do volume, do esforço que isso São Paulo e toda a liderança da Emplasa, na época conversei muito com o Pedretti, né, que era o presidente à época, com, enfim, um know-how, um conhecimento grande na área de planejamento urbano. São Paulo, que tem 39 municípios, a região metropolitana, São Paulo recebeu 1.000 propostas. Nós, que somos pequenininhos, tivemos a metade disso para ter uma noção do nosso esforço e engajamento que foi. E durante todo o processo, desde o início, também a gente teve acompanhamento do Ministério Público Estadual, que inclusive é uma das prerrogativas também que o Estatuto da Metrópole traz, mas foi muito importante esse acompanhamento, esse diálogo que a gente trouxe do Ministério Público em todo o processo. E aí, então, eu queria destacar, eu acho que fazendo uma avaliação do processo, né, onde que a gente acertou e quais foram os pontos de destaque, eu destacaria 3 pontos, que acho que é os resultados, governança, comunicação e mobilização. Em termos de resultados, acho que um dos pontos positivos foi a gente ter elencado prioridades, né? A gente precisava escolher as funções públicas de interesse comum e, ao invés de olhar para várias, a gente estabeleceu 4. Então, esse esforço de focar e priorizar, eu acho que entendo que foi um acerto. Nós estabelecemos aí uma visão de longo prazo, então o nosso cenário de planejamento era para os próximos 30 anos, então a gente tinha um horizonte aí de 30 anos no planejamento do PDUI. E a partir daí, então, a gente foi estabelecendo quais eram os macrocenários, tendências demográficas, econômicas, para fazer as projeções, para poder estabelecer as bases para esse planejamento, mas, claro, sempre pensando a vocação, né, de cada uma das cidades que compõem a região metropolitana da Grande Vitória. E aí, além de todo o planejamento, a gente também desdobrou isso após a lei em metas e planos de ação. Então, a gente estabeleceu diversos indicadores para cada uma das funções de interesse público
A gente desdobrou isso num plano de ação em ações de curto, médio e longo prazo. Então, assim, toda essa metodologia, esse processo de planejamento para a elaboração do PDUI, eu acho que essas são as principais frentes. Em termos de governança, aqui eu destaco em primeiro a liderança do governador Paulo Artung. O governador, acho que participou em todos os momentos, desde o início, ajudando inclusive a pensar e estabelecer quais seriam essas prioridades elencadas, que foram 4 prioridades: meio ambiente, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico e ordenamento territorial. Então, esses 4 eixos aí, o governador desde o início participou. O governador participou muito desde o processo de mobilização política com os prefeitos, então isso foi um diferencial, mas também, inclusive, na mobilização dos próprios secretários de Estado. Eu brinco que a gente estava preparando as audiências públicas, a gente fez no processo audiências públicas em cada um dos municípios que compõem a região metropolitana, e nas vésperas da audiência a gente estava super envolvido, o governador cuidadosamente chamou todos os secretários de Estado, junto com a gente no Instituto Jones Santos Neves, que é o nosso órgão de planejamento, nosso instituto de pesquisa no Estado, e aí ele fez um reforço e pediu, o engajamento de todos os secretários, e de fato a gente teve em peso a participação dos secretários de Estado em todas as audiências públicas, ou seja, não só os prefeitos, os técnicos das prefeituras, toda a sociedade que estava presente, mas também a participação do governo, e isso fez uma diferença muito grande, esse engajamento. Então, eu estou só dando alguns exemplos em diferentes frentes, em diferentes momentos, ao longo do processo, desde o início até o momento, óbvio, da sanção da lei, da aprovação da lei, no ato, quando a gente esboçou a minuta da lei, o governador trouxe todos os prefeitos para o palácio do governo, e onde ali a gente fez uma discussão muito qualificada do que ia constar nesse planejamento, dando o arcabouço aí final. Então, assim, destacar, eu acho que a liderança do governador, sem dúvida, foi um fator de sucesso na elaboração do nosso PDUI. Claro, a gente já tinha um conselho estabelecido, que já tinha uma certa tradição de vários estudos e bases para um planejamento, e a gente conseguiu estabelecer, acho que de uma forma positiva, essa coordenação interfederativa a partir do Conselho Metropolitano. Então, a gente estabeleceu, tinha o grupo executivo, é claro que é difícil reunir os prefeitos com uma periodicidade grande, Então, para dar celeridade, mensalmente a gente tinha um grupo executivo, que era um espelho da composição dos prefeitos, do governo do Estado, da sociedade civil, onde a gente deu velocidade, a gente formou grupos técnicos, então foram uma série de ciclos de debates, audiências, seminários, reuniões, mais de 65 reuniões técnicas, então foi um processo realmente muito bem coordenado. E sem contar, claro, o engajamento de diferentes segmentos da sociedade. Eu até trago aqui um exemplo para vocês terem dimensão de todas as instituições, desde conselhos, entidades de classe, movimento popular, comitê de bacias, enfim, entidades de trabalhadores, para ter uma dimensão das instituições que foram mobilizadas. E acredito que um outro fator também que eu destacaria, o Instituto Jones dos Santos Neves, por ser um órgão muito técnico, e o governador fez esse movimento de trazer o Instituto na coordenação técnica do processo. O Jones já tinha um papel, um assento no Conselho, mas a presidência do Conselho estar no Jones nesse período do PDUI deu um caráter técnico que precisava até para facilitar a mobilização, o engajamento das diferentes frentes. E, por fim, destacar aí a parte de comunicação e mobilização, então toda a estruturação de um plano de comunicação. A gente criou uma plataforma digital interativa para que a sociedade pudesse, a qualquer momento, interagir, colocar propostas, colocar questões. Então, acho que foi um grande acerto, e todo o plano de mobilização social. Então, além de estabelecer coordenações técnicas, temáticas para cada uma dos temas que foram estabelecidos para o plano, a gente também contou com uma coordenação dedicada à mobilização social, e eu entendo que foi muito bem sucedido, dado a representatividade. Então, acho que, em linhas gerais, eu queria trazer um pouco essa visão do PDUI, talvez, acho que esses são os principais pontos. Acho que é mais importante a gente ouvir o governador também, mas só para, se vocês, às vezes, mas como é que é a região metropolitana, quantos municípios fazem parte? Então, eu trouxe algumas informações complementares, que é esse contexto. Então, a nossa região metropolitana,
é formada por 7 municípios. Acredito que tem uma população muito parecida com a de vocês, em torno de 1,8 milhões de habitantes, e a gente já tinha a região metropolitana estabelecida desde 1995, e o Conselho e o Fundo Metropolitano estabelecidos e criados desde 2005. Então, tinha já muito aprendizado e uma trajetória nesse processo. Então, essa era a governança que a gente tem, o Conselho, um grupo executivo, um grupo técnico e a Secretaria Executiva. E no processo de elaboração, acho que só para já ir também finalizando, o Estatuto da Metrópole ele é de janeiro, né, de 2015. Então, durante o ano de 2015, foi pensando como é que seria esse processo, para que o start do nosso processo efetivo ele se dá em dezembro de 2015, numa reunião do Conselho, onde a gente coloca, né, os principais pontos que o Estatuto trazia, quer dizer, a formalização da região metropolitana, a estrutura de governança interfederativa e a elaboração do PDUI. E o primeiro item a gente já tinha estabelecido, então a gente tinha os 2 desafios aí da governança interfederativa e do PDUI. A partir daí, então, e aí a gente tinha, claro, né, o prazo de 13 de janeiro de 2018 e a penalidade tanto para o governador, para os agentes públicos, né, que faziam parte da governança interfederativa. Então, a partir dali foi estabelecido todo um planejamento, um calendário de reuniões mensais que foram realizadas ao longo de 2016. Então, já em início de 2016, a gente estabelece essas funções públicas de interesse comum. Então, né, era pensando desde a questão do saneamento, resíduo sólido, né, a paisagem metropolitana, como é que a região metropolitana pode se tornar competitiva, né, em termos nacionais e internacionais. A gente tem uma vocação importante para o comércio exterior, pensar a política de mobilidade urbana, sistema viário e também o ordenamento territorial, toda a infraestrutura e como, né, reduzir as desigualdades, né, assim, na região metropolitana. Então, a título de exemplo. E aí foi realmente isso, em 2016 foram estabelecer todos esses passos, e aí o processo começa de forma mais acelerada a partir de 2017. Então, oficinas, a parte de diagnósticos macrocenários, julho, ciclo de debates, agosto a gente faz as audiências públicas, em outubro a gente reúne o conselho junto com o governador para fazer a aprovação de todas as propostas, tudo que foi compilado ao longo de todo o processo. Em novembro a gente envia para a Assembleia Legislativa e em dezembro a gente sanciona, né, a lei complementar 872 de 7 de dezembro. E, então, esses foram os principais produtos nossos do PDUI, né, o macrozoneamento também, as 3 dimensões, e eu queria só deixar registrado que aqui, esses foram os 4 livros publicados, né, que documenta tudo isso aqui que eu tentei passar para vocês. Então, tem no detalhe como é que foram estabelecidos desde o processo de participação social, os macrocenários, todas as propostas, inclusive a lei e todas as políticas que a gente estabeleceu a partir dos 4 eixos colocados. Então, está disponível na internet, eu posso deixar essa apresentação à disposição para vocês. E agradecer e dizer que eu acho que se foi uma maratona, uma corrida de obstáculos ou uma corrida de 100 metros, eu acho que a gente nunca teve, sempre o PDUI nunca foi um ponto de chegada, mas de partida para estabelecer a metrópole que a gente quer. Muito obrigada. Muito bem, Gabriela. Mário, só uma informação, o governador acabou de ser absolvido, tá? Sim, eu tinha visto isso. Voltou já. Teremos que convidá-lo para a próxima reunião do Condes, então. Sem dúvida nenhuma. Uhum. Gabriela, esse paralelo que tu fizesse aí com a corrida de 100 metros, maratona e obstáculo, ele é muito interessante e ele traduz bem tudo que deve ter sido nesse período aí, as dificuldades a serem superadas, tudo, né? Mas achei muito interessante a questão da participação popular, o número de propostas que apareceram, vocês terem implantado uma plataforma interativa, eu acho que isso é fundamental, né? Aberta para que toda a população possa opinar. Muito bem, assim, fizesse num curto espaço de tempo um resumo muito interessante. Muito obrigado. Eu queria aproveitar uma coisa que tu colocasse já e passar a palavra para o nosso governador, que, primeiro, que ele fez uma grande diferença pela sua liderança, né? E as questões políticas, e é nesse sentido, governador, que eu queria lhe perguntar
como é que foram superadas um temor que existe geralmente entre os prefeitos quando se pensa num consórcio intermunicipal ou qualquer atividade conjunta, da perda da autonomia administrativa, né? Isso em função, inclusive, para os nossos prefeitos eleitos, vereadores eleitos que estão hoje aqui nos acompanhando, penso que isso é um ponto muito importante na sua fala. Palavra com o senhor. Inicialmente, boa tarde a todas e a todos, né? Registro aqui a minha alegria de estar com vocês. Queria saudar o Mários, acho que aí eu faço uma saudação abrangente. Queria saudar os dois secretários presentes, o Henry e o Tiago, saudando a turma do governo. Queria saudar o prefeito Ramon, e aí os prefeitos, as equipes das prefeituras municipais. Já vi aqui no chat que temos presença de vereadores, queria saudar os vereadores que estão presentes e saudar com muito carinho a sociedade civil através das suas organizações que estão presentes nesse diálogo nosso. Então, acho que aí, de uma maneira abrangente, eu saudei a todos, né? Assim, eu começo com uma frase que é muito conhecida de todos que estão aqui. Eu usei essa frase a primeira vez como prefeito da capital, né? No momento em que nós estávamos elaborando o plano estratégico de Vitória. Era um plano que olhava o futuro da cidade nos próximos 20 anos. E, naquele momento, eu falei para a cidade, estou falando para vocês, não há vento a favor para o navegador, que, muito embora tenha um bom barco, né? E nós, capixabas, entendemos isso, e vocês entendem disso, né? Do que eu estou falando. Que mesmo tendo um bom barco, uma boa vela, não sabe aonde está e muito menos aonde quer chegar. Então, assim, começo por aí, porque o Estatuto da Metrópole nos deu uma oportunidade, que nós podemos usá-la ou não, né? Que é criar um mapa de navegação. É disso que se trata. Quer dizer, nós temos um histórico, e aí não é Santa Catarina, não é Espírito Santo, até dois estados que têm muita coisa em comum, né? Tem uma trajetória que tem muitos pontos de convergência, mas é o país inteiro. Nós temos uma história de um processo de urbanização caótico, né? Nós estamos no nosso grupo aqui com um craque sobre essa reflexão, que é o Cássio, que foi quem me convidou para conversar com vocês, né? Nesse momento eu não estou vendo o Cássio na minha tela aqui não, mas no início eu estava vendo, né? Eu conheci o Cássio quando eu estava na diretoria social do BNDES, e ele, então, prefeito de Curitiba, que é um belo exemplo para o país, ele me procurou para que a gente estabelecesse parcerias do BNDES com a cidade de Curitiba. Então, assim, a presença do Cássio ilustra muito isso, porque é um craque sobre toda a reflexão da questão das cidades, da questão urbana no nosso país. Nós tivemos um processo de urbanização absolutamente descoordenado, sem planejamento. Os arranjos metropolitanos foram se formando, né? E as cidades elas foram se aproximando na malha metropolitana, né? Brasil afora. Os problemas começaram a ser identificados como problemas comuns, né? Por exemplo, a mobilidade nesses aglomerados urbanos, questão do saneamento, fornecimento de água, coleta, tratamento de esgoto, cidades que não têm mananciais dentro da região metropolitana, que precisam ter acesso à água e assim por diante. Então, quer dizer, o Estatuto da Metrópole nos deu
nos deu uma oportunidade. Numa história de desorganização, de improviso, nós temos chance, nos espaços metropolitanos, de dar um Ademir da Guia, levantar a cabeça e olhar o campo como um todo, né? Ademir da Guia só vai entender o que eu estou falando aqui os que têm a minha idade, assim por aí, 60, 58 e assim por diante. Ademir da Guia foi um craque que julgava de uma maneira muito elegante, agora eu estou falando para os jovens e as jovens que estão aqui nos acompanhando, e que tinha uma noção do campo como um todo, né? Quer dizer, nós temos agora essa oportunidade, e eu acho que a gente tem que agarrar essa oportunidade. Volto ao início da minha fala, para estruturar com a participação das prefeituras, dos municípios, né, das câmaras, com a participação da sociedade civil e com a participação decisiva do governo estadual. Eu quero colocar isso na mesa com vocês, essa participação é decisiva, um mapa de navegação para a região metropolitana, agora eu estou falando especificamente a região metropolitana de Florianópolis, para os próximos 20, 30, 40 anos, esse marco vocês é que vão delimitar, né? Então, assim, a nossa experiência aqui, eu acho que ela ilumina o caminho de vocês. Ilumina, Mários, de uma forma muito boa, porque, assim, como a gente foi meio pioneiro, né? A gente tropeçou muito, né? Não sei se vocês se lembram, a última vez que eu cheguei no governo, eu cheguei para administrar um governo dentro de uma recessão econômica, né? Eu tomei posse em 2015, o país afundando, vou usar uma linguagem popular, afundando igual martelo sem cabo, né? Assim, imagina 2015, 2016, a Gabriela foi passando por esse período, como colocar de pé um planejamento como esse. Era mais fácil, sabe, colocar de lado, né? Mas como eu vejo como uma questão estratégica, eu vou falar sobre temas absolutamente decisivos para a população. Eu valorizei esse espaço. Não tinha dinheiro para contratar consultoria. A Gabriela não contou isso para vocês, eu vou contar. Não tinha dinheiro, assim. Nós precisávamos fazer um estudo, fazer uma projeção, né? Olhar a população de cada um desses 7 municípios da região metropolitana da Grande Vitória, projetar para 30 anos para frente, olhar a questão do uso e ocupação do solo, que é uma questão delicadíssima na gestão urbana do nosso país, projetar esse uso e ocupação do solo, estudar a vocação de cada um dos 7 municípios, quer dizer, o desenvolvimento econômico nessa região nossa, ela concentrou muito em Vitória e depois no município da Serra, que é um município colado com a Serra, em função do parque industrial do nosso estado, mais Vila Velha, que é um município populoso, né? Cariacica, que é um município populoso. Eu não sei se vocês sabem, a capital, Vitória, tem população menor do que a Serra, que é a maior população, do que Vila Velha, que é a segunda população, em quase empate técnico com Vitória, com Cariacica, que é a terceira população. Vitória é a 4ª população do estado. Então, assim, o desenvolvimento econômico ele concentrou em Vitória e depois ele evoluiu muito fortemente no município da Serra. Então, uma grande aspiração de Cariacica, de Vila Velha, de Viana, que é um município colado em Cariacica, mas também de Fundão e de Guarapari, estabelecer linhas de desenvolvimento econômico. Então, assim, essa construção ela foi muito rica num período difícil. Não tinha dinheiro. Aonde nós financiamos esse projeto? Na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo. Desde quando eu fui deputado estadual, eu fiz a emenda para regular os recursos da ciência e tecnologia, e nós fomos buscar o financiamento dentro da própria estrutura do orçamento do governo. E colocamos de pé essa experiência. Então, assim, eu acho que
volto a dizer, Mário, isso aí ilumina para vocês, né, a construção desse plano, né? Acho que, assim, se eu puder falar para os dois secretários, já que a governadora não pôde nos acompanhar, né, e agora, pelo que eu ouvi aí, já tem governador no estado, não é isso? Eu entendi o que vocês falaram entre vocês, né? Mas eu acho que precisa ser relatado para os dois, assim, é muito importante que o governador se envolva, que o governo do estado se envolva num projeto como esse. Queria ir num outro ponto importante para a reflexão de vocês. Quer dizer, quando a gente olha, sabe, essa urbanização caótica do país, né, esses centros metropolitanos formados sem nenhum planejamento, quer dizer, se você largar assim, pelo ambiente que nós estamos vivendo, o que acontece entre esses municípios é muita competição entre eles, né? O problema do lixo é comum, o problema da água tratada é comum, o problema do esgoto é comum, a destinação final do lixo é um problema comum, a questão do desenvolvimento econômico é uma questão comum, e tantos outros temas são problemas comuns, mas se você não ordenar esse processo, e aí é o papel da liderança, né? Um tema que eu queria falar um pouquinho com vocês, se você não ordenar, esses municípios, eles competem entre eles. E o que nós precisamos é que esses municípios cooperem entre eles, né? Então, assim, você tem aí que enfrentar um problema cultural, que inclusive está na cuca dos líderes políticos do nosso país. Então, assim, você tem que mudar o eixo, né, desse processo, assim, quer dizer, destinação final do lixo. Não tem lugar para colocar lixo na cidade de Vitória. Eu não sei se vocês sabem. Vitória é uma ilha com um pedacinho de continente. É um território muito pequeno, né? Tanto que quando eu fui prefeito de Vitória, era a maior população do estado. Perdeu essa posição porque não tem nem para onde crescer, né? Como é que destina o lixo de Vitória? Independente de você ter uma coleta seletiva de qualidade, aonde destina? Não vai ser em Vitória. Então, assim, a destinação é em Cariacica. Estou dizendo a vocês como é que isso foi sendo organizado, com debate com a sociedade, com debate com o Ministério Público Estadual e assim por diante. Então, assim, o objetivo que nós vamos ter, quer dizer, o esforço que nós precisamos fazer é para mexer com o ponteiro da cultura das lideranças políticas, né? E estabelecer entre eles uma visão de cooperação, né? Imagina quando eu fui, nós é que criamos o Conselho da Região Metropolitana e criamos o fundo, né? E aí como é que coloca de pé o fundo, né? Porque Vitória, sabe, é a cidade que tem o maior orçamento da região metropolitana. A Serra é o segundo orçamento, mas quando você olha o orçamento de cidades como Cariacica e Vila Velha, é um orçamento muito baixo. Eu estou falando de coisas que talvez vocês convivam aí. É um orçamento muito baixo, pelo número de habitantes que tem. Quando você faz uma continha simples e vê a receita per capita desse município, é uma receita muito baixa. Então, como é que você cria um fundo para, por exemplo, financiar um estudo que é extremamente relevante para os 7 municípios da região metropolitana? Então, nós fomos discutindo. Quer dizer, o governo do estado, na época, eu estava na frente, deu o exemplo. Sabe, qualquer ação metropolitana, o governo do estado entra com 50%. Então, assim, essa foi uma construção interessante. E aí, como é que faz para dividir o resto da conta? Discutimos muito, mas chegamos a um mecanismo que é um mecanismo que eu acho que é útil para o debate de vocês, né? Nós buscamos um mecanismo que tenha relação com a receita de cada município, né? Ou seja, contribui mais
quem tem mais contribui menos, quem tem menos, mas todos contribuem. E aí você sai da obra individual, da plaquinha lá que você descerra em determinado momento e começa a estabelecer uma outra cultura de obra coletiva, né? Sabe? Então, assim, isso é um outro elemento que eu acho importante. Queria terminar dando 2 exemplos, assim, que eu acho legais para a gente pensar todo esse movimento. Lá atrás, o Instituto Jones Santos Neves, que a Gabriela dirigiu e já falou sobre ele. Jones Santos Neves, por que Jones Santos Neves? Porque foi um governador importante do Espírito Santo, foi o primeiro governador que entendeu que a monocultura do café não era capaz de suportar o desenvolvimento do Estado e fez uma frase que virou uma frase importante para fazer a diversificação da economia do Espírito Santo, que era que os ramos dos cafezais não suportariam o desenvolvimento do Espírito Santo. Então, o Instituto Jones Santos Neves, criado para pensar o Estado, criado para avaliar as coisas que estão sendo feitas. O Instituto criou, nesse período de governo nosso, um programa de avaliação de políticas públicas que quem tiver interesse nesse grupo que nós estamos conversando, agora foi inclusive referendado esse programa, um programa muito interessante. Então, o Instituto foi feito para isso, né? Para pensar o Estado do Espírito Santo. Quando eu era estudante de economia, eu contei isso para o Cássio outro dia, né? Falei, qual era a minha aspiração, Cássio? Não era nunca entrar na vida pública. Minha aspiração era ser funcionário, né, economista do Instituto Jones Santos Neves. Assim, a minha geração aspirava ou ir para o Instituto Jones Santos Neves, a geração de economistas, de estudantes de economia, ou ir para o Banco de Desenvolvimento do Estado. Eu fiz concurso dos 2, passei nos 2, e na época o governador cancelou as 2 seleções, na época podia, né, antes da Constituição de 88, porque ele disse para uma tia minha, que ele era amigo, que ele não ia nomear subversivo como o sobrinho dela para cargo público, né? Essa história é longa, eu não vou contar para vocês, eu contei para o Cássio outro dia, ele morreu de rir, porque depois eu reencontrei com esse ex-governador e tivemos uma boa convivência. Eu já prefeito da capital na época. Então, assim, o Instituto foi montado para pensar o Espírito Santo. Quando eu tive chance nesse ciclo meu político, eu reestruturei o Instituto, né? Então, assim, o Instituto tem uma obra que é notável na região metropolitana da Grande Vitória. Ele, lá atrás, estudou a integração do transporte coletivo, com linhas alimentadoras, com linhas troncais, lá no passado, né? Com as estações de transbordo, sabe? Muito interessante, esse sistema foi desenvolvendo, tem uma parte importante que eu contribuí para esse sistema estar de pé nesses mandatos que eu tive como governador, quando eu instituí o subsídio da tarifa de transporte coletivo. Por que eu instituí o subsídio? Porque, sabe, o poder público precisa pagar as gratuidades que ele institui, né? Não pode que a gratuidade acabe caindo nas costas dos usuários do transporte coletivo. Se tem gratuidade, foi uma decisão política, né? Se o estudante paga meia passagem, se o idoso não paga, e assim por diante, e outras categorias, Brasil afora. Então, nós fomos lá e instituímos o subsídio, que deu uma sobrevida, inclusive, para o setor, né? Assim, para o funcionamento do setor. Mas é um setor todo regulado no Estado do Espírito Santo, e isso vem lá de estudos técnicos na prancheta do Instituto Jones Santos Neves. A outra experiência prática que eu acho que é muito útil, além de todo o trabalho de espalhar o desenvolvimento na mancha metropolitana que nós fizemos e que vem dando resultados importantes no desenvolvimento dos demais municípios, além de Vitória e Serra. Quer dizer, uma coisa importante é na área ambiental, né? Nós percorremos desde 2003, quando eu tomei posse como governador a primeira vez, nós percorremos a ideia de que nós tínhamos que avançar na área de água tratada no Estado do Espírito Santo, aonde a companhia estadual estivesse presente, né? E ao mesmo tempo,
evoluir na coleta e tratamento de esgoto. Então, assim, na região metropolitana, no estado inteiro nós evoluímos, nós saneamos essa empresa, profissionalizamos essa empresa, inclusive preparamos para abrir o capital da empresa nesse último mandato, depois não foi possível em função da crise, mas essa é uma outra história, né? Se você olhar, a Cesan, uma empresa de saneamento pública no país, é das melhores avaliadas em todo o Brasil, mas o importante é o seguinte, nessa construção da malha metropolitana, nesse debate que a Gabriela mostrou para vocês, quer dizer, nós estabelecemos dentro da política de meio ambiente um objetivo estratégico que é universalizar a oferta de água, e já chegamos lá, e universalizar a coleta e tratamento de esgoto. Evoluímos em Vitória, foi a primeira capital com quase 100%, 96% de rede coletora de esgoto no nosso país. É a primeira capital do país, assim, eu falo isso, mas com muita vergonha como brasileiro, quero dizer, isso não é a alegria que eu tenho de comemorar o primeiro lugar em educação do Estado do Espírito Santo. Aí eu tive a alegria de comemorar, né? Mas eu não tive a alegria de comemorar de ser a primeira capital do país a ter mais de 95% de rede de cobertura de coleta de esgoto no nosso país. Tive a alegria de comemorar a posição de menor mortalidade infantil, né? Que agora repetiu esse ano, né? Mas nós comemoramos isso em 2018, né? E tive a alegria de comemorar, junto com vocês, né, de ser a segunda expectativa de vida do país, né? Nós ficamos só atrás de vocês, né? Mesmo assim, deixa eu dar uma notícia que não vai agradar muito. Se viveu mais de 60 anos, troca Santa Catarina pelo Espírito Santo, porque aqui vive mais depois de 60 anos do que aí. Então, assim, eu estou colocando assim, mas dentro desse universo que eu queria falar para vocês, quer dizer, nós estabelecemos uma visão de como chegar, né? E aí vocês imaginam como é que esse diálogo do governo do Estado, da sociedade civil, dos prefeitos, das câmaras, ele é importante. Quer dizer, tinha dinheiro para fazer universalização de saneamento no governo ou na Cesan? Não tinha. Mesmo o Espírito Santo sendo um ponto de destaque no investimento em saneamento. O que nós fomos buscar? Fomos regular PPP para trazer capital privado, né? Então, assim, fomos junto ao BNDES, né? Tudo isso discutindo com todos os atores, modelamos uma PPP para toda a região metropolitana, depois chegamos à conclusão que deveríamos fazer PPP município a município, né? E aí começamos na Serra, né? A Serra tinha aproximadamente 38% de cobertura, está com 82% de cobertura já, e vai chegar aos 100%. Depois licitamos, nesse ciclo que nós fizemos, licitamos Vila Velha. Está em curso já o trabalho de universalização de esgoto em Vila Velha. E agora, há poucos dias atrás, nós deixamos pronta essa licitação, quando eu saí do governo, licitou Cariacica e Viana, né? Nós temos um investimento em saneamento bom em Guarapari, até por ser um balneário importante do Espírito Santo, nós temos um investimento bom em saneamento em Fundão. Então, assim, esse arranjo, assim, eu caminho para concluir a minha intervenção aqui, Mários. Esse arranjo, sabe, é um arranjo vitorioso, né? Sim. A gente precisa sair do improviso, né? A gente precisa evoluir do improviso para a organização. Evoluir do improviso para a organização é ter plano, né? É ter diagnósticos claros sobre a realidade que nós estamos pisando em cima dela. Ter ciência para fazer isso, né? Trazer academia junto com a gente para estudar essa realidade, estudar, sabe, as projeções de realidade futura e fazer um plano consistente, né? Plano, assim, não é só o que tem ali de objetivos, de metas, né? De você ter depois uma gestão intensiva para essas metas, né? Profissional, né? Ali um escritório de projetos, como o setor privado tem dentro da área pública, que a gente precisa avançar nisso. Não é só isso, né? Eu queria dizer o seguinte: você fazer um plano como esse
o produto é importante, isso que a Gabriela mostrou. Chegamos a um produto, fizemos uma lei, né, a tempo daquilo que estava previsto pela legislação, pelo Estatuto da Metrópole. Tudo bem, mas o produto é legal, mas o processo é extraordinário. Por que o processo é extraordinário? Porque a gente cresce no processo, porque a gente desamarra, sabe, as cordas do atraso, né? E de visões passadas, né? Então, assim, o maior ganho da gente elaborar um plano como esse não é nem o produto do plano, mas é o processo do plano, porque ele forma a cultura, né? A gente sai melhor dele, né? A gente aprende que uma obra coletiva, sabe, que impacta a vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, é uma obra muito mais importante do que um gestual individual ligado ao personalismo, ao populismo, que infelizmente atazana a nossa vida nessa história brasileira, né? E que nós precisamos desamarrar desse caminho. Então, assim, o que eu posso dizer a vocês sabe, atendendo aí, não sei se estou atendendo bem o convite do Cássio, estimulá-los a esse processo. O governador está de volta, envolver o governador, né, os dois secretários, estou me referindo aos dois secretários aqui que têm esse papel, né, ao Tiago, e eu não estou vendo aqui, mas deve estar ainda o secretário Henry, né, está aqui, eu acho também, envolver o governador, né, que é a liderança principal do Estado, envolver os prefeitos que foram eleitos, reeleitos, envolver os vereadores, envolver a sociedade civil, né? Porque eu acho que vai ser uma operação ganha-ganha, né? Ganha um plano, ou seja, ganha, sabe, um mapa de navegação, né? Para olhar a região, né? No presente e no futuro, né? Para a gente dar passos seguros, olhar, por exemplo, qual área que a gente vai ampliar a região metropolitana, para não construir em lugar errado, porque depois vai ser caríssimo refazer isso, né? Tem um mapa de navegação, mas tem uma coisa importante que nós brasileiros precisamos muito, e nós temos consciência disso, os líderes têm consciência disso, que é mudar essa cultura do nosso país, né? Termino dizendo o seguinte, assim, essas máquinas nossas aqui que nos permite esse encontro que nós estamos tendo aqui, essas máquinas são maravilhosas, né? O avanço tecnológico que nós estamos vivendo no mundo é estonteante, né? Mas essas máquinas, essas tecnologias, elas não substituem os homens, não substituem os líderes. Nós precisamos de liderança. Liderança não é Maria vai com as outras. Liderança é quem olha no fundo do olho da sociedade e conversa com a sociedade, convence a sociedade, mobiliza a sociedade, motiva as pessoas numa direção correta. Então, assim, esse plano é tão bom que ele vai ajudar a formar lideranças na região metropolitana. Tenho certeza disso. E nós, no Brasil, temos uma carência de líderes muito grande, por isso que eu entrei no Renova BR, para ajudar a formar novas lideranças no país, mas até isso, você construir e elaborar um plano com diálogo, com debate, com negociação, com construção coletiva, você está aí também treinando gente e formando novas lideranças que são tão necessárias ao país. Paro por aqui e fico à disposição de vocês, eu e a Gabriela. Obrigado por enquanto. Meu caro governador, sabe que é muito bom ouvir assim aquele garotinho lá que era estagiário revolucionário continuar vivo, né? Não, e ser responsável por tanta mudança de qualidade para uma população. Eu acho que isso é o que diferencia um grande líder, né? Aquele que pensa na mudança da cultura, na mudança da qualidade de vida das pessoas, no local onde ele está inserido, e que tem a caneta para isso. Muitas vezes é somente decisão, né? Não é nem recurso, é a tomada de decisão daquela assim, ó, vamos fazer, e a gente dá um jeito de fazer. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa que nos impacta a todos. Até porque, já aqui na área do chat, já começamos a ver aqui que tem uma proposta do professor Roberto
que é hoje o presidente da Associação Catarinense de Engenheiros, de se juntar com a Associação Catarinense dos Arquitetos, com o Instituto dos Arquitetos e fazer uma revolução nesse sentido. Então, assim, ó, tem muita gente nessa nossa participação aqui, tem muito profissional com essa mesma vontade. Eu acho que é uma questão agora de conversar com o governador, que está voltando à sua cadeira no governo, aos secretários que estão nos acompanhando, e a gente tocar esse projeto maravilhoso aí da região. Quando o senhor descreve a sua região, parece que está descrevendo a nossa região aqui, porque também nós somos parte ilha, uma pequena parte continente, com um crescimento assim, sem planejamento, com uma série de problemas nos mesmos itens que o senhor comentou, né? Eu não queria lhe fazer uma pergunta, mas vou lhe fazer, né, que é a questão do tempo. O senhor sei que tem o tempo está muito apertado, já são 20 para as 3. Então, queria saber que tempo nós dispomos ainda do senhor. Eu tenho mais 10 minutos, 15 no máximo, para mim poder ir para outra reunião de trabalho. Tá. Então, eu vou me permitir passar a palavra para o secretário Tiago, que possa tirar alguma dúvida para pedir. Eu só queria, por favor, coordenador, só a lista de inscrições, como é que está? Quem está acompanhando não sou eu. Mas... Até porque eu acho que a preferência é para os membros do CONDES primeiro, né? Não, é assim, pelo menos no breve, né? Nós vamos abrir a palavra para todos, né? E as inscrições são através do chat. Mas, assim, o governador tem 15 minutos só. Tem aquelas perguntas que não puderem Presidente, eu abro mão da palavra, tá? Fica tranquilo, podemos tocar a reunião, sem problema nenhum. Tá. Afinal, o Conselho das Entidades, com todo respeito ao pessoal do governo. É que, assim, ó, os representantes do governo são aqueles que terão a incumbência de tocar esse projeto para frente, né? Então, nós vamos abrir a palavra para todos. Em seguida, então, por favor, te agradeço, Alisson, por isso. Tiago, com a palavra, e depois, em seguida, o Henry, e, se possível, uma pergunta muito curta, né? Boa tarde a todos, já cumprimentados aqui, pelo que me antecedeu. Gostaria só de agradecer a contribuição da Gabriela e do Paulo. Enquanto secretário de Estado e também superintendente da região metropolitana, de fato, eu poderia dizer e pontuar que eu estou só desde agosto dentro desse cargo, como superintendente, acumulando, e o que a gente percebe da nossa SUDEF é uma dificuldade em dois aspectos, que é a articulação política, e aí eu digo as questões de vaidade política, e a gente tem que jogar isso muito aberto. Então, as diferentes cidades, as 9 cidades que acabam compondo nossa região metropolitana, ela possuem suas diferenças e a gente tem que construir um caminho para que a gente possa superar essas diferenças e entender que, na verdade, nós estamos trabalhando com aquilo que nos converge, não com a parte que nos diferencia. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu acho que ficou muito claro, né, que eu acho que a gente já tinha percebido aqui, que é a agenda, né? Sem agenda, sem para onde nós queremos caminhar, não faz sentido. Só cumprimentar e parabenizar. De fato, esses são os 2 grandes pontos, ou os 2 grandes desafios que, de agosto para cá, a gente tem percebido perante a SUDEF. E vamos estar fazendo o contato para que a gente possa absorver esse conhecimento aí que os senhores as dificuldades que vocês já trilharam e superaram, a gente não precisa, basta a gente aprender com os senhores. Então, sem qualquer dificuldade. Boa tarde a todos. Parabéns, presidente, pelo evento. Obrigado, Tiago. Agora, Tiago, posso falar um pouquinho com o Tiago, assim, rapidamente? Pode ser, Mários? Sim, sem problema. Perfeito. Assim, só da nossa experiência, assim, o governo vira um grande indutor dessa mudança de comportamento que eu chamei de mudança de cultura, né? Porque, assim, ele ajuda esse debate fluir entre os municípios, entre as partes, né? Por isso é que eu falei que é muito importante que a liderança do governo, e a Gabriela frisou isso também, quer dizer, assim, eu fiz questão de participar das principais reuniões do processo de planejamento, assim, muito embora tinha compromisso em Brasília, que eu tinha que sair da reunião e parar em Brasília, porque tem uma agenda de governador que é complexa, mas eu fiz questão de participar porque isso ajudava a dar essa coesão.
vou dar um exemplo, quer dizer, como é que você consegue instituir PPP em diversos municípios da região metropolitana, na área de saneamento, sem diálogo e sem compreensão? Sendo que, muitas vezes, os funcionários da empresa estatal de saneamento do Estado, eles movimentam contra o processo de qualquer tipo de atração do capital privado para essa área. Então, assim, essa coordenação, esse envolvimento do governo, do governador, é muito importante para que essas coisas possam fluir e a gente possa resolver problemas que estão, assim, na nossa cara, no nosso dia a dia. Nós estamos vivenciando e esbarrando e sabemos que o município A sozinho não resolve, o município B sozinho não resolve, o município C sozinho não resolve, mas se juntar A, B e C numa coordenação, numa concertação, vou dizer assim, que o governo do Estado ajuda a fazer, a gente resolve o problema, e aí a gente impacta o quê? Impacta a qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, a própria legitimidade desses governos, dos prefeitos, do governador, dos secretários, dos vereadores e assim por diante, que é um trabalho nosso, tornar as instituições públicas percebidas de forma positiva pela sociedade, o que nos últimos anos não é o que vem acontecendo em boa parte do nosso país, e a gente tem que ter clareza disso, e aí fica um sinal claro, o que nós estávamos fazendo não estava dando certo. Então, se não está dando certo o que nós estamos fazendo, vamos fazer diferente, vamos tentar um outro caminho, e assim por diante. E o papel dos governos estaduais numa construção de um plano desse é essencial, Tiago. Por isso eu só estou aqui reforçando, você, na verdade, reforçou as minhas palavras também. Vamos em frente. Muito bem. Passo a palavra, então, ao secretário Henri Quaresma. Bem, agora oficialmente a todos, né? Eu acho que ficou um pouco travado aí. Não, está perfeito. Ah, perfeito. Tá perfeito. Eu escutei atentamente toda a apresentação. O governador Paulo Artung, eu tive um contato com ele alguns anos atrás, no exterior, que a gente se conheceu, mas ele não deve lembrar de mim, né, porque eu estava ainda na Fiesp. Lembro sim, ué. Lembra? Lembro, o que é isso? Ele com uma visão sempre muito técnica, né, e já era um destaque naquela ocasião as inovações que ele já estava fazendo, né. Então, eu achei impressionante aí a forma como foi colocado, e certamente é algo que pode ser aplicado, né? É uma questão de a gente ver como se encaixa aí na governança aqui na região, né? Mas como eu estou começando agora, eu assumi fazem 2 dias, então eu estou ainda, digamos aí, buscando alguns subsídios assim específicos, né? Nesse caso aqui do CONDES, eu vou depois procurar me aprofundar um pouco mais aí com o Mários, né? Sobre as questões que envolvem essas atividades aí. Tá bom? Muito obrigado. O Henri, nós aqui no Espírito Santo, naquele período que eu contei de 15 e 16, nós tivemos uma crise hídrica monumental no Espírito Santo. Sim. E montamos toda uma estratégia de enfrentamento. Depois, se alguém do governo quiser conhecer o trabalho que nós fizemos aqui, nós podemos passar para vocês, já que a governadora colocou o problema no início dessa reunião. Sim. Então, queria disponibilizar. Olha, eu vou querer mesmo, viu? Porque esse é um tema que está, digamos assim, atingindo muito, né? Toda a economia aqui de Santa Catarina. Nós estamos fazendo um esforço, assim, pelo governo, assim, violento, né? De furação de poços. Aumentamos agora, a nossa secretaria aqui é responsável também pela outorga de águas, né? Então, vamos fazer agora um esforço, uma força-tarefa aqui para autorizações das outorgas, né? Tudo isso no meio da pandemia, né? O pessoal fazendo home office, né? Então, realmente é um desafio muito grande. Eu vou agradecer e vou depois passar aí meus dados aí para você, para que a gente possa receber algumas informações, então. Ok. Muito obrigado, Henri. Eu queria perguntar a Gabriela se ela terá um pouco mais de tempo, né? Além do tempo do nosso governador. Posso ficar mais um pouco. Ah, que bom. Te agradeço muito, porque também tu tens toda a experiência da implantação, pode ajudar em algumas perguntas.
Porque eu queria, nós estamos somente com um inscrito por enquanto, que é o Ângelo Arruda, mas antes do Só Ângelo... pela ordem, coordenador, às 14h16 eu me inscrevi. Lá em cima, aqui. quando você abriu a palavra, eu já me inscrevi. Então tá. Só Então, peço assim, pela ordem, pessoal. perfeito. Nós vamos, então, te dar a palavra já em seguida. Antes, se tu me permite ainda, Alisson, eu queria passar a palavra para o Ramon Vollinger e para o Cássio. Em seguida, eu passo para ti. O Ramon Vollinger, como presidente da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, que tem todo um papel importante na articulação dos prefeitos eleitos. Os que já estão em funcionamento, então nós temos 6, né? Laje, Jaraguá, Videira... Boa tarde a todos. Quero agradecer bastante aí a palestra do governador. Henry, precisa fechar o teu microfone. O teu microfone ligado, okay, obrigado. Henry. Isso, agora sim. Então, mais uma vez, agradecendo aí a palestra, essa aula que o nosso governador do Espírito Santo deu, dizer que os desafios são grandes para o ano que vem, né? A gente conversou, foi um ano de pandemia, um ano complicado para todos, mas a gente teve algumas reuniões com o secretário Tiago, mas infelizmente as coisas não evoluíram. Eu só queria posicionar, presidente, que para o ano que vem eu deixo a prefeitura, estou deixando a prefeitura segunda-feira, inclusive. Estou passando para o meu vice-prefeito, e depois de 6 anos como vice-prefeito, 6 anos como prefeito, 12 anos, adquiri um pouco de experiência municipalista. E aí fui convidado e escolhido por os prefeitos para estar participando da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis. Então, provavelmente, deveria ir para lá, para a associação, para ajudar, né, porque a associação tem um papel importante no contexto daqui da região metropolitana, principalmente. Então, eu vou estar lá juntamente com o presidente que irá assumir, juntamente com os novos prefeitos, novos vice-prefeitos, os que se reelegeram, os que estão voltando, os presidentes de câmaras também, para contribuir um pouco mais. A nossa ideia, além de fortalecer ainda mais a associação, ter esse papel técnico nos municípios, é também uma possível criação de um consórcio entre os municípios. Esse é um modelo que, na novidade, já tem algumas associações. Nós visitamos o SINV, que é o consórcio dos municípios do Alto Vale do Itajaí, que fica sediado em Timbó. É maravilhoso o consórcio deles lá. Eles têm, hoje, esse consórcio, eles têm um aterro sanitário, e aí o governador falou muito do lixo, da questão do lixo. Eles têm um aterro sanitário tocado pelo consórcio, eles têm uma fundação do meio ambiente, que atende todos os municípios, lá são 14 filiados. Então, esse consórcio, ele hoje trabalha muito em prol daqueles municípios lá. Então, essa é a ideia nossa também, tentar implantar esse consórcio aqui na região da Grande Florianópolis, com os 22 municípios associados, para a gente também ajudar, de certa forma, a parte técnica. Em relação à região metropolitana, o nosso papel também vai ser cada vez mais participar do debate, junto com o CONDES e com todas as instituições. Eu agradeço as palavras no início, que falaram que realmente eu participei bastante das reuniões de CONDES e quero continuar participando para ajudar ainda mais, com um pouco de experiência que a gente adquiriu aqui, ajudar ainda mais a questão da região. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, prefeito. Conte conosco. Paulo, quer fazer algum comentário? Ramon, quero sim. Ramon, nós temos uma boa experiência na área de consórcios municipais com saúde, com SUS. Toda a descentralização que nós fizemos no Espírito Santo para consultas especializadas e exames, nós fizemos através de consórcios municipais. Nós dividimos o Espírito Santo nas regiões de saúde e cada região de saúde recebeu uma unidade chamada Rede Cuidar, né? levando exames, consultas especializadas e o conceito de vida saudável, né? Alimentação, exercício, essa coisa toda. É uma experiência interessante que eu disponibilizo para você, né? Que vai assumir uma posição importante aí na relação com os municípios. A outra coisa, eu escrevi um artigo, eu escrevo um artigo por mês no Estadão. Eu escrevi o último artigo
trazendo um conjunto de dicas para os futuros prefeitos. Depois você arranja um jeito de passar seu contato, que eu vou passar para você, que talvez seja útil para essa nova função que você vai ter aí, importante, de relação com os prefeitos, com os vereadores, com os municípios. E acho que é uma boa reflexão desse tempo dos novos prefeitos. Vão receber prefeituras com pouco dinheiro muito comprometido com as despesas obrigatórias, pouco dinheiro para investimento. Eu acho que essa turma que vai tomar posse vai ter que ter muita criatividade. Tem caminhos, mas os caminhos não são simples. Então, eu queria dar uma contribuição aí à sua nova missão, Ramon. Muito obrigado. Obrigado, governador. Muito obrigado. Queria passar a palavra, então, para terminar essa rodada e depois passar por o Alisson, que já está na fila aí, ao nosso engenheiro Cássio Taniguchi, ex-superintendente da SUDERF e ex-prefeito de Curitiba. E foi quem nos proporcionou esse contato aí com a Gabriela e com o Paulo Hertug. Bom, inicialmente queria dizer que minha imagem não está aparecendo, porque acho que o meu computador deve estar meio lento demais, né? Mas primeiro agradecer a gentileza do governador Paulo Hertug, da Gabriela, que é nossa consultora do Banco Mundial, por terem aceito o convite, porque essa questão da região metropolitana, especialmente o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, constitui uma das tarefas fundamentais dentro desse processo. Eu estava encarregado, na superintendência da SUDERF, de implantar o plano de mobilidade urbana, que foi elaborado através de um contrato que o BNDES realizou para a contratação de um consórcio nacional para a elaboração desse plano, um dos melhores planos de mobilidade da região. O difícil mesmo foi convencer prefeitos, vereadores. A sociedade civil organizada estava totalmente de acordo, e essa questão foi um exercício de paciência, né? Eu diria. A coisa estava caminhando bem, mas infelizmente acabou o governo e acabei saindo também da superintendência, mas acharia assim, muito interessante se pudesse haver uma continuidade desse processo, ou através da própria SUDERF, governo do Estado, mas também através de consórcio, se essa posição for a mais favorável. De toda forma, é necessário, como diz o governador Paulo Hertug, criar as condições de navegabilidade para saber aonde vai chegar. Eu gostei muito dessa imagem feita pelo Paulo e tenho certeza que todas as pessoas aqui presentes, os nossos colegas, nossos amigos, nossos secretários de Estado que aqui estão, nossos prefeitos eleitos, nossos vereadores e toda a área da sociedade civil organizada aqui presente. Então, agradecendo mais uma vez ao Paulo pela gentileza de estar aqui conosco, a Gabriela também, brilhante exposição do plano de desenvolvimento, do processo de desenvolvimento do plano de desenvolvimento urbano integrado. Então, acho que todos nós ganhamos hoje o dia e aprendemos e muito. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também, Cássio, que tem sido um companheiro e tanto lá no Grupo Gestor do Condes. Eu passo de imediato, então, ao Alisson, que possa fazer a sua palavra, seu questionamento. Alisson, tu está com o microfone desligado. Rapidamente agradecer ao Mários, a condução dos trabalhos este ano, um ano difícil para todos, né? Parabenizar ao Cássio Taniguchi, com a expertise dele e a rede de relacionamento que ele tem. Bom que os catarinenses conseguiram trazer ele para Santa Catarina. Com certeza ele não quer mais ir para Curitiba, quer ficar aqui em definitivo. Precisaremos muito dele. E Paulo Hertug, nós aqui do Condes, nós temos pelo menos uma tradição, né, antiga, porque
a realidade ela só muda de geografia, mas a realidade política aí é aqui. Né? O prefeito de plantão vê só o seu umbigo, um bom discurso, o vereador só tem um bom discurso, mas o Condes passou por poucas e boas, né? O nosso conselho passou por poucas e boas. Nossas entidades tiveram que defender bandeiras, tiveram que ir à luta em questões que seriam mais relevantes os líderes políticos, né? E quando se fala em governo do Estado, então, aí que piora. Eu vi ali o professor Roberto falando de um ex-governador que ia até fechar a SUDERF. Então, é o seguinte, até a título de contribuição, talvez para a gente prospectar, porque é um tempo muito curto, por que não o governo do Estado, agora que o governador está sendo reintegrado, e eu entendo que a agenda dele é importante, mas eu acho que é muito mais importante ele resolver questões bem espinhudas, principalmente na questão metropolitana. Por que não o governo pensar num webconferência, reúne o Cássio, reúne o Paulo Arting, reúne expertises do país, e dali a Gabriela, reúne dali diretrizes onde o governo vai traçar em 2 anos realmente um planejamento metropolitano. A tua intervenção é muito clara, Paulo. Se não tiver o governador, se o governador não tiver à frente e tomar para si essa bandeira, não funciona nada. É por aí? Obrigado. Olha, eu tenho que responder o Alisson e me despedir de vocês, que eu estou sendo aqui... Agora as pessoas tomam conta da gente por aqui, né? Então, eu estou sendo apertado aqui, mas vou deixar a Gabriela, que vocês viram que foi um acerto eu trazer a Gabriela para a nossa conversa. Então, Alisson, assim, é importante que a liderança principal esteja junto, participando no dia a dia. Do pedido que você faz a mim para me colocar à disposição do governador de Santa Catarina, eu estou respondendo positivamente. Assim. Eu estou na vida privada, eu tenho carteira assinada hoje, eu até brinquei com o Cássio, né? Tem que bater ponto direitinho e tal, estou na vida privada. De novo, eu já tive outras vezes na vida privada, desenvolver um trabalho, eu estou na presidência da IBA, Indústria Brasileira de Árvores, todo mundo que planta árvores para fins industriais no Brasil, né? Tudo que você pensar, móveis, papel, sabe, toda utilidade de árvores cultivadas. Então, assim, mas eu estou à disposição, estou te respondendo objetivamente, estou à disposição, se precisar da minha pessoa, assim, o governador de Goiás, outro dia, me levou lá para conversar com a equipe dele. Eu fui lá conversar. O governador do Pará me chamou para conversar com um grupo de secretários deles, para transmitir. O governador do Rio Grande do Sul me levou 2 vezes para conversar com a equipe dele, o Eduardo Leite. Então, assim, por que eu topo fazer isso? Porque eu acho que os brasileiros e os capixabas me deram oportunidades. E com essas oportunidades, sabe, eu cresci. Eu sou baixinho, mas eu cresci, aprendi muito, foi um treinamento na minha vida. Então, assim, esse conhecimento me pertence, mas pertence também aos brasileiros. Então, assim, toda vez que eu posso partilhar o que eu aprendi, o que eu continuo aprendendo, é com carinho que eu faço isso. Então, Alisson, eu te respondo positivamente. Peço desculpa, peço licença para sair, que eu vou sair entrando numa outra reunião, né? Um abraço a todos vocês e desejo sucesso nessa condução que vocês vão fazer do plano aí, e que essa reunião tenha sido assim uma alavanca boa para impulsionar esse trabalho de vocês aí, sociedade civil, municípios, governo estadual, tá? Um grande abraço a todos vocês. Um bom final de semana para vocês. Governador Paulo Artung, nosso sincero agradecimento, e queria dizer assim que a sua disposição de ir aos estados, assim como aqui como Santa Catarina, ela está baseada em princípios, né? Princípios que o senhor tem levado à sua vida. Nós agradecemos muito por isso, porque são líderes assim que fazem a diferença. Muito obrigado, bom final de semana. Abraço. Gabriela, agora te arrumamos um problema de ficar um pouquinho mais conosco aqui.
Eu queria passar a palavra, então, ao Ângelo Arruda, que está no Instituto dos Arquitetos do Brasil, para fazer o seu questionamento. Sim. Olha só, por favor, lembre a todos, em relação ao tempo de pergunta e de fala, para poder dar oportunidade para todos. Obrigado. Isso. Ângelo. Boa tarde a todos e a todas. Meu questionamento era para o governador Paulo Hartung. Fica a indagação para todos do CONDES. E a presença dos secretários Tiago e Henry, do governo do Estado, nós precisamos, enquanto CONDES, urgentemente sentar com o secretário Tiago, que hoje está na SUDERF, para a gente planejar as ações metropolitanas em Florianópolis. É inadmissível que, recentemente, o IBGE tenha declarado Florianópolis como, de fato, uma região metropolitana e os prefeitos, recentemente, na Covid, tenha cada um baixado um decreto que gerou um problema econômico-político fantástico, né? Quando o prefeito Jean fez o trancamento do comércio e a prefeitura de São José não fez, e as pessoas atravessaram a ponte para ir fazer academia ou para fazer compras do outro lado. Isto não é um assunto metropolitano, mas dá a dimensão da necessidade da gente ter um planejamento de ações metropolitanas dentro dessa nossa região que cresce urgentemente. Então, eu faço um apelo ao secretário Tiago, conversei com ele ainda há pouco por um WhatsApp, dizendo da importância que nós temos nesse momento histórico do retorno do governador Moisés, ele que é um secretário que já estava na gestão do Moisés e foi mantido na gestão da vice-governadora em transição. Então, assim, o CONDES precisa sentar com o governo, os arquitetos, os engenheiros, os economistas, os empresários, todo mundo, e nós traçarmos as ações metropolitanas. Eu faço esse apelo aqui ao final dessa reunião. Muito obrigado. Ângelo, pode ter certeza que o objetivo desse nosso encontro era trazer para a sociedade a possibilidade, com dois especialistas, a Gabriela e o governador Paulo Hartung, esse primeiro contato. Eu acho que a maioria de nós tem pouco contato ainda com o PEDUI. Queria registrar que no CODERF, hoje soube pela Luana, e já estão começando a discutir, e o Tiago pode nos referendar isso, né? Já estão começando a discutir o PEDUI, o que é muito bom. Então, assim, isso já está acontecendo, né? E, então, de parte do CONDES, isso será um ponto importantíssimo para o ano que vem. Nós faremos um grande esforço junto com todas as entidades, junto ao governo do Estado, aos prefeitos eleitos, para que a gente possa ter esse plano sendo implantado. Estou vendo o Topázio aqui, não sei se tem alguma pergunta, Topázio, que é o vice-prefeito eleito de Florianópolis, representando o prefeito Jean, que está passando por alguns exames clínicos, não pôde estar conosco. Mário, eu queria agradecer a oportunidade de ter participado e dizer que o prefeito Jean já saiu do hospital, já fez o exame, está tudo bem com ele, nada de grave, então, com certeza, na próxima reunião, o prefeito estará presente, eu faço questão de acompanhá-lo, porque, obviamente, me interesso muito pelo tema, vejo quanto a região tem a ganhar, e acho que com esse marco regulatório que se tem e essa vontade dos prefeitos da região, que agora foram renovados, acho que a gente tem uma boa oportunidade de construir junto com o CONDES e com o governo do Estado. É isso que nós precisamos há tanto tempo aqui na região. Obrigado pela participação. Gabriela, parabéns pela exposição. Depois vou baixar os livros lá que você recomendou pela internet. E quero também me interessar pelo Instituto João dos Santos Neves, porque gostei muito da informação do nosso governador. Obrigado. Obrigada. Mário, Felipe é o próximo. Felipe, antes de passar para o Felipe, eu queria registrar aqui no nosso encontro que a Floripa Amanhã, que é dirigida pela Anita Pires, nessa semana suspendeu a reunião semanal dela, tem uma redundância aqui, né?
mas foi a reunião semanal e todos os membros da diretoria e do conselho estão participando desse nosso encontro. Muito obrigado, Anita. Esse é a demonstração do compromisso verdadeiro pelas coisas da nossa região. Felipe, com a palavra, por favor. Muito bem, boa tarde, Mários. Estamos escutando? Muito bem, eu sou Felipe Schmidt, eu sou vereador aqui no município de Antônio Carlos e vice-prefeito eleito, né, para os próximos 4 anos. Nós, da pequena cidade de Antônio Carlos, né, mas fazemos parte da grande Florianópolis, da região metropolitana também. Eu faço a minha contribuição, né, além de agradecer a essa oportunidade de estarmos aqui para essa aula que tivemos, tanto do governador, né, quanto da Gabriela, que para mim, que sou um jovem político de 23 anos, que fui eleito vice-prefeito, é um encorajador e muito motivador, né? Então, se eu puder dar uma sugestão a vocês, para aproveitar esse momento de transição e de muitas pessoas novas que foram eleitas, tanto para as câmaras municipais quanto para os executivos, né, vamos aproveitar esse primeiro ano dos nossos mandatos, que é onde de fato a gente consegue pensar a longo prazo, que é onde de fato a gente consegue talvez tomar algumas medidas que lá no 3º e no 4º ano a gente não consegue tomar, justamente pelo aproximar das eleições. Então, eu faço um apelo ao secretário Tiago, né, da Infraestrutura, que, tão logo seja possível, reúna os nossos prefeitos, vice-prefeitos eleitos, quem sabe até antes do final do ano, das próprias posses, para que a gente possa estar conversando, dialogando, né, porque pelo panorama que eu vejo, verifico aqui na Grande Florianópolis, nós temos muitos prefeitos que estão aí para fazer a diferença de fato, né? Então, não deixemos que o sistema nos engula, né, e acabe tirando essa prioridade, né, que com certeza deve ser para todos os nossos municípios, né? Então, faço esse pedido, esse apelo, né, me coloco à disposição, né? Eu sou o vereador mais jovem do estado até 31 de dezembro e agora passo a ser o vice-prefeito mais jovem de Santa Catarina, né, para o próximo mandato, e nós estaremos à disposição do Condes, estaremos à disposição da Granfopolis, né, para contribuir. Eu tenho certeza que vontade, coragem a gente tem para fazer a diferença e contamos com vocês, contem conosco da mesma maneira. Felipe, muito obrigado, né? É bom saber que tem um jovem assim com vontade de ajudar, de trabalhar e de contribuir com a região aqui. Mário, Essa sugestão, se me permite, sim, claro. Só para finalizar, né? Aqui em Antônio Carlos nós temos uma curiosidade muito grande, que o meu prefeito está indo para o 5º mandato de prefeito, o prefeito Geraldo Pauli, e ele tem com ele o vice-prefeito mais jovem de Santa Catarina. Então, a gente acredita muito nessa combinação da experiência com a inovação. Isso assim, ó, de defender a experiência, né, de quem já trilhou muito na vida, com a vontade do jovem e a experiência do jovem, porque, queira-se ou não, os jovens de hoje estão muito mais capacitados que os jovens de antigamente, né? Parabéns pela essa união aí. E que tenha sucesso o Antônio Carlos, que é uma importante cidade aqui da região. O secretário Tiago quer comentar essa sugestão aí do vice-prefeito? Acho que o Tiago saiu. Saiu? Uhum. Então, eu pediria que a Gabriela também pudesse fazer um comentário, Gabriela, a esse respeito aí do Estado, né, chamar imediatamente os prefeitos eleitos, vereadores eleitos, vice-prefeitos, para que a gente possa começar esse processo. É por aí que devemos começar? Sem dúvida. Vocês estão num período diferente do que a gente estava, né, no processo, então esse processo de renovação, acho que garantir um pouco a memória de quem está vendo o início desse processo com quem está chegando, eu acho que é fundamental, mas acho que é só importante que, apesar de nosso caso ter tido tanto a liderança do governador e o governo do estado está muito presente,
mas é claro que o governo também, né, ele é uma parte do processo, então o protagonismo dos prefeitos, a liderança e o engajamento em todos os níveis, assim, como um todo, ele é importante. Então, eu enfatizaria esse aspecto, e eu acho que, enfim, estabelecendo uma boa governança, né, assim, acho que o CONDES está aqui liderando um pouco esse aspecto, mas como que essa governança já existente vai se desdobrar nos diferentes níveis e garantir essa... o Paulo, né, chamou muita atenção nesse aspecto, né, essa cooperação interfederativa. Então, acho que nesse momento de transição, aproveitar para construir essa governança capaz de conduzir, né, todo o processo de elaboração aí do planejamento metropolitano. Eu acabei só aproveitando, né, tentei fazer uma fala objetiva para a gente poder ouvir mais o Paulo, mas, assim, a nossa experiência é que é um processo, acho que de tomar muito café, no bom sentido da palavra, porque demanda muito diálogo. Então, assim, a gente tinha, né, os momentos coletivos para discutir com prefeitos, com secretários, com subsecretários, com, enfim, vice-prefeitos, com a sociedade, mas exigiu também muito um tomar café. Eu ia lá conversar com o presidente da Federação de Indústrias, eu ia conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, eu ia, de forma, às vezes, muito individual, conversar com o prefeito, e acho que esse processo de engajamento quer dizer, coletivamente a gente está ali para tomar decisões, para, né, dar o norte, estabelecer diretrizes, mas às vezes ouvir também de forma quem está na coordenação, né, fazer o processo individual corpo a corpo, para garantir esse engajamento e ouvir também demandas e peculiaridades, eu acho que foi um aspecto também positivo do que a gente implementou. Vivian, te perguntar, naquele link que tu colocasse, nós conseguimos adquirir aqueles livros? Como é o processo? Sim, os livros, eles são disponíveis. A gente teve uma preocupação com toda a transparência em todo o processo e disponibilizar, evidentemente, tudo que a gente produziu. Então, os livros é só acessar pelo site do Instituto e aí está todo documentado, né? Inclusive as políticas estabelecidas. Então, todas as frentes de trabalho, elas estão documentadas lá. Tá? Essa é a ideia, está acessível e disponível. Acho que, de certa forma, quando a gente produz bem público, a gente tem que deixar acessível. Muito bem. Nós estamos chegando ao fim, então, desse encontro. O próximo é o Roberto, que queria fazer uma pergunta exatamente para a Gabriela. Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguém inscrito ou é o Roberto? Eu queria fazer a pergunta, já que não tinha outros inscritos. Eu sempre faço a última, mas depois, se o Dal Ponte quiser falar antes, não tem problema nenhum. Roberto, com a palavra, então. Então, eu vou pedir o seguinte, assim, Roberto e o Dal Ponte façam em seguida uma pergunta e a Gabriela já responde junto, incluindo para economizar tempo aí, nós podemos liberar. E o Joaquim depois faz o fechamento. Vou te pedir, inclusive, que faça o fechamento da reunião com a tua pergunta, Joaquim. Ok. Boa tarde, Gabriela. Muito interessante a sua palestra. Eu gostaria de perguntar, eu sei que todos os órgãos são importantes. Além do Instituto João dos Santos Neto, tinha um conselho, eu me esqueci do nome. Qual é a estrutura administrativa? Porque gerencial deu para ver que existe uma diferença entre estrutura gerencial e administrativa, mas a estrutura gerencial funciona dentro da administrativa. Qual é a sua opinião sobre a relevância do Instituto João dos Santos Neto e o conselho que lhe assessora? Obrigada, professor Roberto. O CONDEVIT, ele tem os seguintes assentos. Tem 7 representantes do governo do Estado, que são secretários de Estado, então, em geral, às vezes muda uma composição com reformas administrativas, mas, em geral, secretarias de planejamento, desenvolvimento econômico, meio ambiente, transporte público, o JONES, o nosso Instituto de Pesquisa, e Secretaria de Governo. Em geral, são as secretarias que fazem parte. Tem 7 representantes pelos municípios, no nosso caso, são 7 municípios, estão 7 prefeitos, e 3 representantes da sociedade civil. Então, é um conselho até enxuto, é um conselho muito ampliado, mas é claro que, à medida que o conselho tem uma determinada pauta, ele faz reuniões mais ampliadas.
Então, em termos da governança do Conselho, essa estrutura, e ela se desdobra, além desse Conselho mais decisório, se desdobra em diferentes níveis para dar vazão ao trabalho. E aí, além disso, tem uma secretaria executiva que fica dentro também do Instituto Jones, que fica coordenando e fazendo um pouco essa parte executiva, administrativa, gerencial de toda a condição do trabalho. Então, essa é a estrutura. Agora, o que eu acho que foi um destaque é porque o Instituto Jones ele acaba sendo uma agência muito cobiçada por todo o trabalho, não só o Jones, ele não tem só essa área de planejamento urbano, metropolitano, ele tem muitas frentes. Então, por exemplo, na nossa época, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Educação e a gente instalou um núcleo de pesquisa aplicada à educação e a gente desenvolveu um modelo preditivo de abandono escolar. Então, a gente conseguiu entregar para os diretores de escola, olha, Roberto, você tem essa escola aqui, no primeiro ano, se você não fizer nada com esse aluno A, B e C, ele vai sair da escola. Então, a gente tem, como tem um conjunto grande de pesquisadores, e a gente tem diferentes áreas social, econômica, ambiental, urbanística, geoprocessamento, então a gente produz muitas pesquisas aplicadas, ou ferramentas, tecnologias que ajudam os gestores públicos nas suas diferentes políticas a resolver determinados problemas, como, por exemplo, esse de evasão escolar. A gente criou um sistema pioneiro no Brasil por lei, hoje as políticas do Estado são avaliadas. Então, existe, enfim, a gente esperou em alguns modelos internacionais. Hoje eu estou no Banco Mundial fazendo esse trabalho em relação à avaliação de políticas públicas pela África e pelo Brasil. Então, eu só estou dando um exemplo de como que o trabalho que é produzido no Instituto Jones tem muita credibilidade. E então, ter o Jones junto com as prefeituras, junto com as demais secretarias, e o Jones, como muitos institutos de pesquisa nos anos 80, 90, incidiram muito sobre os planejamentos urbanos, né? Então, pensar a mancha urbana, fazer estudos de uso e ocupação do solo. Então, já tinha uma tradição do Jones nesse aspecto, que acho que culmina com esse histórico de atuação do Condevit demandando esses estudos, que, enfim, tem subsidiado muitas ações, né, dos municípios. Posso perguntar? Então, muito obrigado pela lição, né? Foi muito bem embasada e deixou bem claro que se o governo não participar, é o que nós estamos brigando aqui, parece que nós ficamos de lado e realmente a gente ficou falando as favas durante muito tempo. Então, nós precisamos ir na direção do governo, porque ele vai ter que entrar praticamente com a alma, né, para que a gente possa realizar alguma coisa. Mas eu, deixando de lado e outras considerações, né, de mudar a cultura política dos administradores, porque nós somos uma comunidade, nós temos os problemas comuns, certo? Então, mas o que seria interessante que você relatasse para a gente o que nós podemos vender para os prefeitos, para que eles tenham mais motivo para se engajar. O que ganhou cada prefeito na região de vocês? Pedro, acho que tem os dois aspectos. A gente tinha, claro, dois tipos de incentivos, né? Tinha um incentivo que é mais negativo, ou seja, a gente tinha tem um Estatuto da Metrópole que tem um aspecto de sanção, caso o planejamento não seja feito, mas é claro que, do ponto de vista legal, mas do ponto de vista prático é uma oportunidade. Então, foi uma oportunidade de retomar esse planejamento, foi um marco. E aí, enquanto a gente fala de oportunidade, por exemplo, na sequência do que a gente estava fazendo no PDUI, os municípios precisavam apresentar os seus planos de mobilidade. E todos esses estudos que foram feitos já era assim, meio caminho andado para os municípios estabelecerem cada um os seus planos municipais de mobilidade. Então, imagina o volume de estudos, embasamentos que são produzidos no âmbito metropolitano e como cada um se beneficia, não só para pensar soluções que são em conjuntos, mas soluções que cabe a cada município pensar no seu contexto. Então, os benefícios de planejar conjuntamente, enfim, todos os levantamentos que são feitos,
tem um enorme ganho aí para os prefeitos, né? Ele já tem uma série de insumos em mãos que, nas suas diferentes políticas, eu dei um exemplo aqui de mobilidade, mas tem tantas outras, sistema viário, a parte de saneamento, né? Nossa experiência lá, de ter começado pela questão metropolitana, a PPP de saneamento, então são muitas agendas que os prefeitos vão se beneficiar dessa discussão coletiva, e assim, na prática não tem, assim, né, não se perde autonomia, né, pelo contrário, eu acho que se ganha por um espaço, por um fórum compartilhado, não é fácil, claro, tomar decisões conjuntamente, mas tem muitos elementos nesse processo que acho que todos saem ganhando. Então, Joaquim, só antes de tu encerrar, fazer a tua pergunta e fazer o encerramento, a Luana, que é da Suderf, né, ela está pedindo o teu contato, Gabriela. Então, depois, se vocês puderem entrar em contato, se puder registrar o teu e-mail, uma coisa assim, aqui no nosso chat, eu acho que ela depois faz contato contigo. Obrigada, Mário. Eu vou colocar aqui no chat meu e-mail. Ok, obrigado. Joaquim, a palavra está contigo. Eu vou ter o privilégio de fechar isso daqui, mas, puxa vida. Tem um dito popular que na área pessoal dizem que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Agora, na área profissional, nós descobrimos hoje que atrás do Paulo Artung também tem uma grande mulher. Eu já era admirador do Paulo nos governos dele, e foi por isso que eu fui atrás do Espírito Santo para ver se eles tinham PDUI. E, para minha surpresa, tinham, foi o primeiro, eu nem sabia disso. E foi daí que eu fiz a sugestão para vocês de convidá-lo para vir aqui dar essa aula para a gente, né? Mas eu queria aproveitar a presença da Gabriela. Ela, pelo visto, é uma especialista na área de acompanhamento, né, através de indicadores, etc. e tal, desse planejamento, né, para poder fazer acontecer. Aqui em Florianópolis, e particularmente aqui no Condes e na Floripa Amanhã, que é a associação que eu represento, a gente está tentando mudar essa cultura que não existe hoje, de utilizar indicadores. Porque político, de uma maneira geral, ele não gosta de números, né? Ele tem medo de números, né? Não quer se comprometer com números, né? E eu perguntaria a você o seguinte: vocês montaram alguma plataforma georreferenciada para fazer esse acompanhamento desse plano? Obrigada pelas colocações, eu acho que só brincando, mas o Paulo colocou em posições muito estratégicas no governo mulheres na sua gestão, então Secretaria de Governo, Secretaria de Comunicação, enfim, várias secretarias muito estratégicas tiveram mulheres aí, e acho que ele é muito sábio por isso. Mas olha, Gabriela, nós também somos também, porque na Floripa Amanhã a gente tem a presidência, uma mulher, e a presidente do conselho também é. Excelente. A gente tinha toda a base para, em termos de georreferenciada, fazer toda a cartografia, o geoprocessamento, a gente tem, o Instituto Jones tem expertise, é quem faz toda essa base. A nossa plataforma, onde a gente colocou todo o processo, você não conseguia fazer tantas consultas desses indicadores, eles estavam lá de forma mais estanque, então não era alguém lá consultar e conseguir produzir, a gente produzia e colocava à disposição esse material na plataforma. E além dessa parte toda do georreferenciamento e geoprocessamento, foi um exercício, e não é fácil, em traduzir todas essas diretrizes em indicadores, em metas, né? Então queremos reduzir o tempo de deslocamento de pessoas no sistema viário, então, assim, fazer todo esse processo sem uma pesquisa de origem e destino recente, então foi um exercício de traduzir isso em indicadores, mas a gente tem isso, está também documentado nesse material, então, em parte, a plataforma, ela tinha de forma mais estanque esse processo, mas eu acho que ele é uma bússola importante, e acho que a gente tem que ampliar um pouco essa cultura dos indicadores com os gestores, Joaquim, porque onde a gente consegue fazer tomada de decisão, é onde a gente consegue entender onde vai
racionalizar, onde melhorar a qualidade do gasto público, onde a gente vai, dentre recursos, né, finitos, escolher quais são as alternativas, quais são as prioridades que a gente vai estabelecer. Bom, eu sou uma defensora da área, deu para ver, mas a gente então precisa aprimorar e disseminar melhor essa cultura aí, uma postura de gestão por resultados, e os indicadores fazem parte desse processo. Muito obrigado, Gabriela. Nós temos aqui também como representante do prefeito de Florianópolis, o senhor Topázio, que é empresário, é dessa área de internet também, e a gente conta com ele para essa montagem também dessa sistema de acompanhamento, porque ele é um empresário bem sucedido e que ele persegue metas e tem sido muito bem sucedido graças a esse trabalho que ele faz muito bem feito. Eu assisti a entrevista dele no programa do Raimundo Martins, muito interessante. Então, nós já temos alguns aliados aqui para poder implantar esse tipo de cultura. E temos aqui vocês, e eu esqueci de mencionar, mas acho que vocês, recentemente, eu acompanhei um pouco esse processo, fizeram o Pacto Floripa, né? Claro que é só para Floripa, mas acho que pela Falcone, acho que foi um dos parceiros aí que ajudaram vocês, e acredito que o Pacto Floripa caminha, dialoga, né, com isso aqui que a gente está falando, e pode ser uma das bases para esse processo que vocês estão estruturando. Sem dúvida, é isso mesmo. Nós somos discípulos do Falcone também. Então, eu gostaria de agradecer muito a todos os que estão conosco. Nós tivemos, assim, uma presença muito significativa hoje, né? Foram mais de 50, foram quantos? 48 pessoas no pico da audiência, né? Que é uma boa audiência, muito qualificada, e eu acho que a gente cumpriu o nosso objetivo, e vocês fizeram parte de um fechamento de ouro das reuniões ordinárias que a gente teve esse ano, né? No ano de pandemia, um ano difícil, mas que nós conseguimos fechar com chave de ouro esse processo, e estamos caminhando para tentar avançar com esse novo governador agora, talvez uma ideia mais avançada, né? E avançar nesse processo. Muito obrigado a todos e parabéns para todos. Tá? Prazer em conhecer a Gabriela. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Felicidade.